Em todo o noticiário e redes sociais, o assunto é um só: a pandemia de coronavírus. Então, com essa frase, nós iniciamos a nossa segunda videoaula de matemática, os números da pandemia. Esta aula está presente no eixo probabilidade e estatística, e o nosso objetivo é construir tabelas e gráficos para representar um determinado conjunto de dados. Conforme já vimos na aula anterior, foram apresentados os gráficos, tabelas, conceitos, elementos, e agora, a partir desses conhecimentos já adquiridos, nós iremos construir tabelas e gráficos, como já mencionado em outro momento, no contexto da pandemia de coronavírus. Vamos revisar. Então, eu trago para vocês aqui uma tabela que foi apresentada na aula anterior, e nesta tabela, intitulada Casos de Coronavírus no Brasil por Estado, eu destaco os elementos essenciais de uma tabela, que é o título, o corpo, que são as informações distribuídas nas linhas e colunas, e a fonte, que é justamente o referencial que nós temos para identificar de onde que essas informações que estão apresentadas na tabela foram retiradas. No caso, a nossa fonte desta tabela foi o jornal O Povo, publicado em 23 de março de 2020. Na aula anterior, nós também conhecemos alguns exemplos de gráficos. E este que eu trago na nossa revisão é um gráfico de linhas. Além do gráfico de linhas, apresentei para vocês gráfico de barras, gráfico de colunas e gráfico de setores. Aqui também eu destaco os elementos essenciais, que são título, legenda e a fonte. Como mencionado, nossa aula, o objetivo é construir gráficos e tabelas. Então, para se dar esse processo, essa elaboração de tabelas e gráficos, eu sugiro para vocês pesquisar sobre a quantidade de casos de pessoas infectadas e os óbitos por Covid-19 em nossa cidade. E onde podemos encontrar essas informações? Vocês têm alguma ideia? Onde vocês costumam acompanhar esses dados? Na nossa comunidade, já possui casos confirmados? Como nós conseguimos encontrar essa informação? Então, tudo vai partir inicialmente de uma pesquisa. Para facilitar esse processo, eu vou dar um exemplo de como a gente pode conseguir essas informações e como elaborar tabelas e gráficos dentro desse contexto. Vamos lá! Como eu falei para vocês, nós vamos iniciar nossa atividade pesquisando. E aí eu trago aqui para vocês um exemplo da cidade de Jijoca de Jericoacoara, onde a mesma divulga diariamente nas suas redes sociais o boletim epidemiológico. O que seria isso? É justamente um boletim que apresenta o número de casos notificados, confirmados, descartados e suspeitos. Então, diariamente, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde e do Gabinete de Crise, que foi criado durante essa pandemia, eles apresentam esses dados para deixar a comunidade, as comunidades e o município em si informados sobre estes dados. Então, como vocês podem observar na minha pesquisa, no dia 6 de junho de 2020, no boletim publicado às 18 horas, haviam 807 casos notificados. Desses 807, 148 casos confirmados, 517 casos descartados e 137 casos suspeitos, que estavam aguardando um certo período de dias para poder fazer o teste. E dentre os casos confirmados, tinham 5 óbitos. Vamos lá. Além do boletim geral apresentado, também é apresentado o mapa epidemiológico, onde é feita a distribuição desses casos por sede e comunidades do município. Então, é justamente com esses dados que eu vou apresentar como se elabora uma tabela para vocês. Então, se vocês recordam, o primeiro elemento que a gente deve destacar na tabela é o título, que é justamente as informações que nós iremos colocar no corpo da tabela. Então, o título da nossa tabela
de exemplo são casos confirmados de coronavírus Covid-19 no município de Jijoca de Jericoacoara. Já que eu consigo essas informações através da Prefeitura Municipal, através de suas redes sociais, então eu vou construir esta tabela com este título. E quais são as informações do corpo desta tabela? São justamente localização e a quantidade de casos na sede e nas comunidades. Então, como vocês podem ver, dos total de 148 casos confirmados, 99 casos na sede, 7 casos no córrego da Forquilha, 9 casos no Baixio, 11 casos no córrego do Urubu, Chapadinha, que são comunidades próximas. Mangue Seco não tinha nenhum caso registrado, confirmado, e Jericoacoara, 22 casos confirmados, totalizando 148, como nós vimos lá no boletim geral, né, que é apresentado pela Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara. E aí, já temos nossa tabela, já está concluída? Ainda não, porque nós precisamos identificar a fonte, isso mesmo. E no caso, qual foi a nossa fonte? Onde nós encontramos esses dados após a pesquisa? Então, o Instagram da Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara. Então, aqui nós temos um exemplo de tabela, mais uma vez destacando o título, o corpo da tabela, né, que são os dados presentes entre as linhas e colunas, e a fonte. Então, no momento que vocês forem elaborar a tabela de vocês, não esqueçam de colocar, né, esses elementos: título, corpo e fonte. Muito bem. Agora, nós iremos construir um gráfico. Professor, qual tipo de gráfico nós iremos utilizar? Nós vamos aqui, né, apresentar como se elabora um gráfico de colunas. Então, assim como na tabela, né, o título é essencial em um gráfico. No caso, eu vou utilizar os mesmos dados da tabela para construir esse gráfico. Então, o título é Casos confirmados de coronavírus Covid-19 no município de Jijoca de Jericoacoara. E que informações eu vou colocar, né, no corpo desse gráfico? Justamente, né, a gente vai colocar os dados por localização. Então, a gente viu aí que a sede, né, tinha 99 casos. Então, aí, vocês viram aí a distribuição. Percebam que a numeração está de 20 em 20. E aí, vocês vão decidir isso no momento da elaboração. De quanto em quanto vocês vão fazer essa distribuição desses valores. Então, assim, se cada comunidade tiver um valor muito pequeno, 1, 2, 3, 4 casos, então não é ideal colocar de 20 em 20 números altos. Vocês vão colocar valores menores. Se essas comunidades têm valores maiores, aí vocês, né, vão de acordo com a pesquisa, já que vocês ainda vão pesquisar, né, a quantidade de casos no município de Bela Cruz. Então, aqui no caso de Jijoca, como a gente pode ver, né, eu coloquei a sede, são 99 casos, está ali bem próximo do 100. E aí a distribuição das demais comunidades. Percebe ali o Mangue Seco não tem nenhum caso confirmado. Jericoacoara são 22 casos confirmados. Mangue Seco não tem. Córrego do Urubu e Chapadinha eram 11 casos. Então ali, né, próximo da metade, um pouquinho mais da metade, entre o 0 e 20. E Córrego da Forquilha, como vocês também podem observar, são 7 casos e Baixio, 9 casos confirmados. E além dessas informações, né, da distribuição desses dados nas colunas, a gente não pode esquecer também da fonte. Então, como eu falei, né, naquele outro momento, a gente não pode esquecer da fonte, que é justamente, né, onde o leitor vai identificar de onde aqueles dados foram extraídos. No caso do nosso gráfico, foi extraído do Instagram da Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara. Então, apresentei aqui o processo de elaboração, após a pesquisa, de uma tabela e de um gráfico. E aí chega o momento de a gente atingir o nosso objetivo inicial, que é vocês construírem essa tabela e esse gráfico. Então, qual é a nossa atividade? Primeiro, vocês vão pesquisar a quantidade de casos de pessoas infectadas por Covid-19 no município de Bela Cruz. Em seguida, vocês vão construir uma tabela com o número de casos da sede e das localidades da zona rural, diferente
do município de Joca de Jericoacoara, que possui poucas comunidades, Bela Cruz é uma cidade que tem muitas localidades. E quase todas possuem casos notificados, né, pessoas infectadas de coronavírus, né, por Covid-19. Então, vocês vão fazer duas tabelas. Uma tabela para os casos da sede, que estão distribuídos, né, por bairros, e vão construir uma tabela por comunidades da zona rural. Já que, como é uma grande quantidade, vocês vão fazer essa distribuição. 3. Vocês vão construir, depois de construir a tabela, vocês vão construir um gráfico de colunas, o mesmo exemplo que eu apresentei. Novamente, um gráfico para a sede e um gráfico para a zona rural. E após essa construção bem elaborado, ter o cuidado, né, na hora de traçar as retas, na hora de traçar, né, as linhas para a tabela, na hora de construir as colunas, ter o cuidado, né, da organização desses dados para vocês postarem essas produções no grupo de WhatsApp da turma. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês vão entrar em contato comigo para a gente discutir e eu poder ajudar vocês nessa construção. Tá? Enviar tudo pelo WhatsApp, não esqueçam. E aí eu trago aqui uma ideia para vocês, né? Assim como o município de Joca de Jericoacoara, a Prefeitura Municipal de Bela Cruz também disponibiliza seu boletim epidemiológico nas redes sociais. Então, corram lá nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Bela Cruz e tentem localizar os dados mais recentes, né? O último boletim, as últimas informações, para ajudar na elaboração da atividade de vocês. Antes de finalizar a nossa videoaula, né, nós voltamos ao objetivo apresentado no início, que é construir tabelas e gráficos para representar um determinado conjunto de dados. Então, depois de vocês realizarem a pesquisa, elaborar a tabela, elaborar o gráfico, tenho certeza que esse objetivo vai ser concretizado. Então, aguarde essas atividades construídas. Qualquer dúvida, vocês irão entrar em contato, né, para mim estar auxiliando. Voltem a esta videoaula, né, para ver o passo a passo. Voltem na aula anterior, se necessário, para retomar conceitos, elementos, né, ver os outros modelos de gráficos, sentirem curiosidade de ver como que ficaria esses dados representados em outros gráficos. Então, fiquem à vontade para que a gente consiga, né, realmente compreender esse processo de construção e o nosso objetivo ser atingido. Informo, né, que continuo aqui totalmente disponível, trabalhando de casa, né, qualquer mensagem, ligação, não se intimidem, entrem em contato para que o nosso objetivo seja concretizado, né, para que esses impactos dessas aulas remotas, né, sejam o mínimo possível, que a gente consiga realmente aprender. Esse é o nosso objetivo, é a nossa intenção nesse momento, que vocês consigam aprender aí na casinha de vocês e eu aqui de casa. Então, desejo bons estudos, estou à disposição e até a próxima aula.